Não toquem tambor para maluco dançar. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Porque o jogo não acaba aqui. Se o jogo acabasse aqui, era de se jogar do 8º andar. Mas o jogo não acaba aqui. E aí eu começo dando um primeiro conselho que não é filosófico, nem histórico. Eu dou um conselho absolutamente da minha avó, uma imigrante alemã que passou a vida inteira quase no Brasil. Não toquem tambor para maluco dançar. Não toquem tambor para maluco dançar. Quando alguém começar a berrar, a adjetivar com os olhos irritados, vão se afastando lentamente, concordem, tenham reações bovinas, e saiam correndo. E saiam correndo. Não discutam com pessoas perturbadas. Não discutam com pessoas perturbadas. É perda de tempo, perda absoluta de tempo. Então, nesse quadro político instável de ódios, evitem o ódio, não cultivem o ódio. O ódio vem às pessoas, não compartilhem. Há um conselho que eu ouvi na Ásia de um budista que dizia: o ódio é um veneno que só funciona se você beber. Se você precisa aceitar o ódio do outro. Afastem-se disso, porque tem tanta gente interessante, tem tanta gente desafiadora, que as nossas dúvidas têm que ser de várias ordens. Nossas dúvidas são lícitas, são boas, mas nossas dúvidas não podem ser longe da ética, não podem ser longe de princípios. E como eu digo aos jovens professores que eu formo na Unicamp, um conselho que eu escrevi no livro Conversa com um Jovem Professor: é muito importante que em uma sala de aula exista ao menos um adulto. É bom que esse adulto seja o professor. É muito importante que num ambiente, por mais que tenha gente brigando, destruindo e gritando, que eu redobre a minha capacidade de ser pacífico. Esse é o primeiro ponto no momento que nós estamos vivendo. O mundo está em transformação. Essa transformação sempre ocorreu, mas ela se acelerou. Quando meu pai se formou em Direito em 59 na Universidade Federal de Porto Alegre, ele nunca mais fez outro curso de atualização. Ele nunca fez MBA, ele nunca foi em busca de outro curso, porque naquela época as pessoas se formavam e assim ficava. O tempo era um tempo repetitivo. Hoje isso não é mais verdade. Hoje, se você já está formado, tem necessidade de mais cursos, de mais atualização. Aquela época passou. A velocidade da transformação está tão grande. Darei exemplos do que seria uma espécie de filosofia de um grego chamado Heráclito, que confiava e dizia que tudo era movimento, pantarrei em grego, tudo move, tudo se move, tudo se transforma, todas as coisas se transformam. Por exemplo, os celulares que as senhoras e os senhores têm nas mãos, eles são a síntese de toda a memória da humanidade. Todas as coisas que nós já produzimos como espécie humana estão lá. Todas as poesias, todas as obras de arte, todas as músicas estão ao nosso alcance. Isso é uma revolução. Isso é uma radicalização da Revolução de Gutenberg. Isso é a radicalização da imprensa. Nós capilarizamos, atomizamos o conhecimento. Quando eu era criança, os jovens não têm ideia disso, a professora mandava a gente pesquisar, a gente ia à Barça, Enciclopédia Barça, e copiava. Só tinha essa fonte. Nas famílias muito ricas havia britânica, mas só tinha essa fonte. O conhecimento estava em bibliotecas. O conhecimento estava reservado em bibliotecas. Hoje, cada vez mais, ele está, para o bem e para o mal, atomizado. As escolas têm que ser revolucionadas. E elas ainda, digo isso como professor, elas ainda não notaram a revolução, que é ter uma memória em HD externa. Uma memória externa a nós. Essa transformação também atinge um fato importante. A maior empresa de transporte urbanos do planeta não tem um único carro. Ela é um aplicativo na nuvem. E se você não sabe o que é nuvem, você tem diploma de datilografia. Isso é uma característica. Você não sabe o que é nuvem, pensa em nuvem e acha que é um fenômeno meteorológico, você tem diploma de datilografia e fez o SPB na escola.
Mais uma mudança importante para a gente registrar: a maior empresa de hospedagem do planeta, Airbnb, não tem um único hotel. Ela é um algoritmo de hospedagem, ela é um programa da nuvem também. Ou seja, essa é uma mudança enorme. Claro que já no século XVI, Camões nos disse: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mas hoje essa mudança não é mais de uma geração para outra. Não é mais de uma geração para outra, ela é uma mudança imediata. Tem gente que tem pânico da morte. Eu tenho medo, mas não tenho pânico. Tenho medo da morte, não no sentido de desespero. Tenho medo de minha morte ser algo que cesse a minha possibilidade de ter uma vida que não seja pequena, banal, fútil. Por isso eu preciso pensar nela, na vida, antes de ficar pensando na morte. Há pessoas que têm pânico em relação à morte. Eu tenho medo. Medo significa de onde eu vou? Não é essa a questão. Medo do que vai me acontecer? Não é essa. Nessa hora eu sou como Epicuro. Epicuro, filósofo, dizia: eu não tenho medo da minha morte porque ela e eu nunca vamos nos encontrar. Enquanto eu existo, minha morte não existe. Quando a minha morte existe, eu não existo. Portanto, ela estranha a minha condição. O de Allen é mais direto. Ele diz: eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Né? Claro. Mas eu queria lembrar algo. Nós esquecemos que nós não somos eternos, para não ter uma vida pequena, banal e fútil. E eu gosto de contar uma história, né, no escritório, que é um quadrinho do Peanuts, que é uma única representação, uma só, que tem a frase mais inteligente que eu já vi sobre isso que nós estamos falando. Tem uma cena do Charlie Brown e do Snoopy que eu acho maravilhoso, porque o Charlie Brown, ele é a encarnação da boa intenção incompetente. Ele é a encarnação da ideia de que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. Né? O incompetente com iniciativa é um perigo num centro cirúrgico, num fogão, na direção de uma cidade, numa nação. É um risco imenso. Vocês imaginarem, o Charlie Brown, ele é a intenção, ele quer fazer, mas as coisas não acontecem, ele é explorado pelos outros. E o Snoopy é um Beagle, que é a alegria encarnada, aquelas orelhas que balançam. É uma coisa magnífica. E tem um quadrinho dos dois, e é isso que eu queria amarrar nesse ponto, em que o Charlie Brown e o Snoopy estão sentados na beira de um rio, com as pernas para dentro da proximidade da água, sem colocá-la na água. E uma hora o Charlie Brown, é um quadrinho só, o Charlie Brown, com aquela capacidade imensa de ser tragicômico, de ser desanimado às vezes, ele vira e diz assim: Snoopy, um dia nós vamos morrer. E o Snoopy responde: mas todos os outros dias não. Olha que coisa inteligente. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Nesses dias que nós não vamos morrer, que a nossa vida não seja descartável, fútil, egoísta, tola, intolerante, odiosa, e que a gente seja capaz, na empresa, na família, nas religiões, na mídia, de pensar na nossa obra, para que a gente tenha noção de que a mortalidade, ela é um fato, mas a vida não tem como sua condução obrigatória ser desperdiçada. Um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. Talvez por isso a vida que vale a pena seja essa. Uma felicidade assim, um instante de vida que você gostaria que durasse um pouco mais. Um instante de vida que você gostaria que não acabasse logo. Um instante de vida que você gostaria de repetir. Professor, o que um instante de vida tem que ter para ser feliz? Isso que eu estou te dizendo. E quem é que fala isso? Eu. Dessa vez não é nem Platão, nem Aristóteles, nem Nietzsche, nem Rousseau, sou eu. E o senhor quem é? Clóvis, muito prazer. É que eu não morri ainda, não virei clássico. Mas ainda assim, eu tenho o meu palpite para te dar. Se você quer saber se aquele instante está valendo a pena, pergunte-se, pergunte-se se você gostaria que ele durasse um pouco mais. A vida é boa quando você torce para ela não acabar. Perceba que a maior parte do tempo a gente torce para acabar. Torce para o dia acabar, para poder chegar em casa. Torce para a semana acabar, por causa do final de semana. Torce para o mês acabar, por causa do 5º dia útil. Torce para o ano acabar, por causa das festas e das férias. E sem perceber, a gente está torcendo para a vida passar rápido. A felicidade é o contrário disso.
A felicidade é quando você gostaria que não passasse, é quando você lamenta o final do dia. É quando você lamenta o final de alguma coisa que você está fazendo. Como num filme argentino, você até esqueceu que está no cinema e só se lembra que está no cinema quando o filme acaba e você lamenta muito de tão bom que era o filme, de tão feliz que você foi. Não era outra a pretensão para esse nosso encontro. Que pelo menos por um segundo eu tenha te surpreendido. Que pelo menos por um segundo, 10 minutos tenham passado e você não tenha se dado conta. Que pelo menos quando você não tenha percebido que está tendo uma aula de filosofia há exatamente 1 hora. Que pelo menos por um segundo você tenha pensado em repetir isso, torcido para durar um pouco mais, me mostrado para alguém que você ama na internet, ser meu aluno ou pelo menos me dar um abraço no final da palestra. E se alguma dessas coisas aconteceu, é porque você foi feliz por um segundo. E agora você já sabe o caminho. A vida vale a pena quando você torce para ela não acabar. Você é humano, você nunca atingirá a perfeição, não se vanglorie. Talvez por isso a vida que vale a pena seja essa. Uma felicidade assim, um instante de vida que você gostaria que durasse um pouco mais. E lembrem-se, o erro é parte da espécie humana. Não há ser humano que não erre. Quem não erra não é humano. O humano é errado. Só temos 2 tipos de erros: os fatais e os não fatais. Os fatais não precisam ser analisados. Os não fatais precisam. Os italianos dizem, eu gosto muito, não há cogumelos não comestíveis. Todo cogumelo é comestível. Alguns apenas uma vez. Apenas uma vez. Depois você não comerá de novo. Quando eu quero explicar aos meus alunos literariamente, dentro da tradição cultural do Ocidente, eu lembro a eles que a primeira empresa do planeta Terra, na nossa tradição judaico-cristã, foi a empresa Éden Limitada. O fundador tinha um currículo impressionante. Deus, inatacável. Criou uma empresa perfeita e contratou 2 funcionários locais, feitos ali, treinados no RH dali, nada de gente de fora. Barro e costela local. Colocou, fez uma semana de ética e disse, só tem uma regra aqui, gente, vamos lá. Colaborem, só não pode comer uma fruta, o resto pode tudo, tudo, o tempo todo. É a família perfeita, Adam, em hebraico homem, a família perfeita, Eva, a companheira, não tem sogra, não tem nora, não tem genro, não tem cunhado, não tem horário, não tem roupa, inocência total, o dia inteiro felizes num local perfeito entre rios. Só uma regra, nosso mundo é cheio de regras, só tinha uma regra. O dono se afastou, foram direto infringir a regra. Fundada a sociedade humana. Enquanto Adão e Eva estavam inocentes, não havia tempo, não havia velhice. No momento que eles pecaram e envelheceram e conheceram a doença, a morte e a dor, começa a história. Expulsos por justa causa, vão para a terra, começam a plantar, têm filhos. Adão e Eva geram Caim e Abel. Caim matou Abel, como vocês sabem. Primeira família humana, resultado, 4 pessoas, os mais próximos de Deus, os mais longevos. Adão viveu 930 anos. Os mais longevos, 2 pecadores, 1 assassino e 1 cadáver. Essa é a primeira família humana, gente. Muito mais próxima de Deus do que a nossa. A nossa tem muito mais problemas do que essa. Não deu certo, aí começa tudo de novo, começam mais filhos, etc. Aí vem o dilúvio. Ou seja, tudo sempre, permanentemente, nós convivemos com o erro. Errar é humano, errar é humano, não est. Errar é humano. Nós erramos o tempo todo. Nós erramos constantemente. E esse é um exercício para eu aprender. Para eu aprender que de cada erro deriva uma possibilidade de acerto. Façam o aprendizado. Façam esse aprendizado. Cada erro é uma indicação estratégica que você não é perfeito. Cada erro fere o meu orgulho, fere a minha vaidade, o primeiro pecado capital, fere aquilo que me torna soberbo. Cada erro mostra, você se acha muito, perceba que aquilo que você faz diariamente, desde que nasceu, desde que você tinha 11 a 14 meses, que é andar, você tropeça. Hoje,
Tenho 54 anos e tropeço. E eu treino isso diariamente há 53 anos. É uma lembrança permanente. Você é humano, você nunca atingirá a perfeição. Não se vanglorie, não fique soberbo. A felicidade dos gregos é essa: um instante de vida que vale por ele mesmo. É fácil dar exemplo do que a felicidade não é. Eu fui jantar na casa de um amigo domingo, e o filho dele estava estudando matemática. E eu perguntei para o menino: pô, cara, estudando matemática domingo? E ele podia ter dito: tio, olha que tesão de equações. Quanto mais embaçada, melhor. Isso aqui é do caralho resolver. Eu sempre resolvo 50 antes de dormir. Mas não foi o que ele falou. Ele falou: eu tenho que tirar 7,5 amanhã na prova. Então eu tenho que fazer essa merda dessa lista, senão eu tô fudido. E aí você podia pensar: se ele vendeu domingo por causa de segunda na prova, ele vai exultar, ele vai delirar na prova. E o menino falou: bem que meu pai falou que o senhor sempre foi meio doido. Eu só preciso tirar 7,5. E eu falei: 7,5 pra quê? Ele: pra passar de ano, ué. A única coisa que me importa, tio, é passar de ano. E quando o ano que vem chegar, o menino dirá a mesma coisa: passar de ano. Essa é a escola da tristeza, em que você fica ali esperando o ano que vem chegar, esperando o ano acabar, esperando a vida acabar. A escola da tristeza é ótima, na verdade, porque ela prepara o profissional. Ela prepara o profissional para viver o trabalho da tristeza. Aquele que você espera 30 dias por causa do 5º dia útil. Aquele que você vende a vida por causa do salário. A escola da tristeza é a melhor preparação para a vida triste. A felicidade é um instante de vida que vale por si só. A vida tinha valido a pena ser vivida naquele lugar. Um instante de vida que valeu a pena viver ali, dando aula. Lição para toda a vida. Um lugar que é o meu. César Cielo, 50 livre. Eu na sala de aula. O senhor se acha? Não é uma questão de dar bem aula. Questão de ser feliz dando aula é outra coisa. É quando vale a pena estar ali, mesmo que não tenha salário, mesmo que não tenha aplauso, mesmo que não tenha recompensa, mesmo que não tenha nada, como de fato não tem. O que eu vou fazer se a vida só é boa ali, dando aula, com um monte de gente assistindo? E você dirá: professor, e essa felicidade que o senhor fala para o senhor é o quê? Eu poderia terminar aqui a minha palestra com essa para você. Existe uma coisa que é a alegria. Alegria é quando você ganha potência de agir. É Spinoza que define: passagem para um estado mais potente do próprio ser. Eu espero que você tenha entendido. Você vai pelo mundo, tem coisas que te alegram, tem coisas que te entristecem, e a tua potência vai numa senoide subindo e descendo. Impossível só se alegrar. Ninguém consegue se alegrar com o gol do Brasil e com o gol da Holanda, com o gol do Brasil e com o gol da Argentina. Não, a tristeza, obviamente, faz parte da vida. Para haver alegria, tem que haver tristeza. É óbvio que eu disse do próprio ser, porque não tem uma fórmula que dê para todos. E não tem uma fórmula que dê para você pro resto da vida. Porque amanhã você é outro, e o que te alegrou hoje pode não te alegrar amanhã. Talvez por isso a vida que vale a pena seja essa. Uma felicidade assim. Um instante de vida que você gostaria que durasse um pouco mais. Um instante de vida que você gostaria que não acabasse logo. Um instante de vida que você gostaria de repetir. Professor, o que um instante de vida tem que ter para ser feliz? Isso que eu estou te dizendo. E quem é que fala isso? Eu. Dessa vez não é nem Platão, nem Aristóteles, nem Nietzsche, nem Rousseau, sou eu. E o senhor quem é? Clóvis, muito prazer. É que eu não morri ainda, não virei clássico. Mas ainda assim eu tenho o meu palpite para te dar. Se você quer saber se aquele instante está valendo a pena, pergunte-se se você gostaria que ele durasse um pouco mais. A vida é boa quando você torce para ela não acabar.
Perceba que a maior parte do tempo a gente torce para acabar. Torce para o dia acabar, para poder chegar em casa. Torce para a semana acabar, por causa do final de semana. Torce para o mês acabar, por causa do 5º dia útil. Torce para o ano acabar, por causa das festas e das férias. E sem perceber, a gente está torcendo para a vida passar rápido. A felicidade é o contrário disso. A felicidade é quando você gostaria que não passasse. É quando você lamenta o final do dia. É quando você lamenta o final de alguma coisa que você está fazendo. Como num filme argentino, você até esqueceu que está no cinema. E só se lembra que está no cinema quando o filme acaba. E você lamenta muito de tão bom que era o filme. De tão feliz que você foi. Não era outra a pretensão para esse nosso encontro. Que pelo menos por um segundo eu tenha te surpreendido. Que pelo menos por um segundo, 10 minutos tenham passado e você não tenha se dado conta. Que pelo menos quando você não tenha percebido que está tendo uma aula de filosofia há exatamente 1 hora. Que pelo menos por um segundo você tenha pensado em repetir isso. Torcido para durar um pouco mais. Me mostrado para alguém que você ama na internet. Ser meu aluno ou pelo menos me dar um abraço no final da palestra. E se alguma dessas coisas aconteceu, é porque você foi feliz por um segundo. E agora você já sabe o caminho. A vida vale a pena quando você torce para ela não acabar.